E olha só quem foi flagrado utilizando um jatinho da FAB para ir assistir um jogo do Corinthians, né? O senhor Democracia em pessoa, Alexandre de Moraes, aquele cara que odeia quando alguém diz que ele não é o centro do universo ou que sua visão de mundo não é a única correta, né? O cara que antigamente falava de liberdade de expressão, mas hoje ele mesmo diz que é liberdade de expressão e o que as redes sociais estão possibilitando é um grande perigo para a democracia. Democracia, no caso, ele. Moraes usou o avião da FAB para ir a São Paulo antes de jogo do Corinthians, diz jornal. A imprensa está tendo um certo cuidado aqui. Primeiro porque eles adoram o Moraes, né? Até porque boa parte do que o Moraes faz é só contra a direita. Mas também porque há uma desculpa ou há uma explicação, digamos assim, né? Se fosse para qualquer outra pessoa, seria uma desculpa ou seria um desvio. Mas dizendo eles que o Moraes também participou de um seminário, mas a verdade é que ele foi lá ver o jogo e utilizou um avião da FAB para isso, né? Segundo informações do site da FAB, o voo teve apenas um passageiro, cara. Imagina quantos brasileiros hoje no país podem se dar o luxo de dizer: eu peguei um jatinho só para mim. Só tinha eu de passageiro. Ai, ai, ai. Fontes confirmaram à Folha que o passageiro era o próprio ministro Moraes. Quem no Brasil pode fazer isso? Ninguém. Só o Rei Sol, só o imperador do Brasil. O cara que manda, desmanda, é vítima, é promotor, é acusador, é juiz, é tudo no processo. A viagem foi realizada na véspera do Clássico Paulista. Realizada, né, o Kim, blá blá blá. Alexandre de Moraes, torcedor declarado do Corinthians, assistiu a partida no estádio ao lado do colega de corte, o ministro Flávio Dino. Pô, mas nem pra levar o Flávio Dino pra economizar um dinheiro nosso, cara, né? Porque Moraes usou o avião da FAB desde os ataques de 8 de janeiro, quando a sede do STF foi depredada por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. A corte tem intensificado medidas de segurança institucional, entre elas o uso frequente da FAB. Ah, sim. Mas espera aí, se esse pessoal do 8 de janeiro é tão rejeitado como vocês dizem e a popularidade do STF é tão alta, vocês podem utilizar um voo de carreira tranquilamente, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro, esse sim, quase foi assassinado por um militante de esquerda. E a gente sabe que a esquerda, né, segundo os votos que foram apresentados que o Lula recebeu, a gente sabe que a esquerda tem muita gente no país. E mesmo assim, o presidente Bolsonaro só faz voo em voo de carreira, né? Então acredito que o Moraes também poderia fazer seus voos em voo de carreira, visto que na visão deles, tudo que eles estão fazendo através do STF é extremamente popular, é extremamente aceitável. Porque o Bolsonaro, que já sofreu uma tentativa de assassinato de um militante de esquerda, tem coragem de usar um voo de carreira ou usa um voo de carreira, mas o Moraes tem que utilizar um jatinho da FAB pago com dinheiro do contribuinte só para ele? Não faz muito sentido, né, essa questão da segurança. E se é algo tão grave assim, tão preocupados, então não vai, ué, ver o jogo de casa. Por que você tem que ir lá no estádio ver o jogo? E lá no estádio não tem perigo? No estádio, nessa situação aqui, inclusive um vídeo que foi divulgado, com esse tanto de gente em volta aqui, você acha que não tem perigo? Eu acho que isso aqui é mais perigoso que um voo de carreira. Mas tudo bem, vocês podem tudo, né? Quem sou eu aqui? Pra poder ficar criticando ou questionando. Tudo que eu ainda tenho é alguma rede social aqui para poder falar uma vez ou outra dos absurdos que eu acredito que estão acontecendo. Mas a verdade é que eu dei uma questionada no Grok aqui a respeito da legislação brasileira e o que, que ela diz a respeito do uso do jatinho da FAB, se pode ser motivo de impeachment. Vamos ler rapidinho? O uso de um jato da Força Aérea Brasileira pelo ministro Moraes para viajar a São Paulo na véspera de um jogo de Corinthians levanta questionamentos sobre possível improbidade administrativa ou crime de responsabilidade. A Lei nº 8.429 de 92, o uso indevido de recursos públicos para fins pessoais, pode configurar ato ilícito passível de punição. É difícil determinar o uso de recursos públicos para fins pessoais com mais clareza do que você usar um jato onde só você é o passageiro para viajar para ver um jogo do Corinthians. Só faz isso quem tem total noção de que não será punido de forma alguma. De que não há o que você possa fazer para ser punido. Tem que ter uma noção de que tá acima da lei, assim, que é comovente. E é isso que o Moraes tem, né? Ele sabe que ninguém vai fazer nada, mas tô aqui passando para vocês o que a lei disse.
Moraes justificou a viagem com motivos de segurança. Como eu já falei aqui, se tá tão preocupado com a segurança aqui, fica em casa, né, meu amigo? Vê o jogo de casa. Ninguém vai para um estádio ficar lotado de gente lá se tá tão preocupado com a segurança. Mas o fato de ter assistido ao jogo, um evento de caráter pessoal, pode sugerir desvio de finalidade. Especialmente se a segurança for considerada um pretexto. A análise depende de provas concretas sobre intenção, contexto, etc., incluindo a participação em um seminário no dia seguinte. Ou seja, ele ia participar do seminário no dia seguinte? Então por que já não foi no dia seguinte para esse seminário? Né? Por que foi antes para ver o jogo? Se a preocupação era segurança, foi para dentro de um estádio cheio de gente. A conta não fecha, mas não precisa fechar. Não se preocupe, não precisa fechar, Moraes. Você manda e desmanda no Brasil. Você pode fazer o que quiser. Pode pegar esse jatinho aí, literalmente estacionar ele lá na esplanada, descer, ir pro STF, sair pra praia e ver o jogo do Corinthians na praia. Pode pedir, se você quiser, você pode mandar o Corinthians jogar na praia, que não tem problema nenhum, provavelmente eles vão obedecer. Sob a Lei 1079 de 1950, que regula o impeachment de ministro do STF, o uso indevido de bens públicos para benefício pessoal pode ser enquadrado como crime de responsabilidade, né, que isso não é improbidade, é crime de responsabilidade, basicamente a mesma coisa, como um dos fundamentos para o afastamento, se ficar comprovado o objetivo principal da viagem foi o jogo e não uma agenda oficial. Né? Eu acho que está muito claro, né, na minha opinião, ficou muito claro que o objetivo principal era o jogo. Se fosse o seminário que aconteceu no dia seguinte, teria ido no dia seguinte, até porque o jatinho da FAB claramente estava à disposição dele, já que ele era o único passageiro. Casos semelhantes no passado mostram que pressão pública e clima político muitas vezes influenciam mais que o processo do que a mera interpretação jurídica. Ou seja, não vai dar nada. Não vai dar nada, mas a gente tem que registrar esses casos na história. Porque um dia as pessoas vão ver isso aqui. Um dia as pessoas vão ver isso aqui e vão pensar, como que a gente deixou isso acontecer? Como que a gente chegou nesse ponto? Como que o deboche ficou tão escancarado? Ao mesmo tempo que vai lá e sentencia um deputado federal, igual o Daniel Silveira, que daria direito à progressão de regime e fala que ele vai ter que passar 8 anos cumprindo a pena dele. Ao mesmo tempo que há pessoas lá que ficam tanto tempo, 2 anos presas, né? A Débora ficou 2 anos presa. Tem uma moça lá do Maranhão agora que praticamente está esquecida num presídio de Pedrinhas do Maranhão. O Clezão que morreu na cadeia. Um morador de rua que ficou quase 2 anos preso. Mas o Moraes pega o jatinho privado, particular, paga com o nosso dinheiro e vai assistir o jogo do Corinthians tranquilamente, tá? Tranquilamente. E ai de você se achar que isso tá errado, seu antidemocrático. Ai de você de achar que a democracia não tem direito de usar um voo da FAB privado, porque só ele, né, privado, pra ir ver o jogo do Corinthians. É isso que a gente tem que enfrentar, pessoal. Mas a gente tem que denunciar, não tem jeito. A gente não pode abaixar a cabeça. A gente tem que fazer a nossa parte, cada um com os meios que tem. E o meio que a gente ainda tem aqui, por enquanto, são as redes sociais. A gente vai utilizar ele enquanto a gente tiver fôlego para falar. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.